Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje o nosso bate-papo é sobre cinema. E os nossos convidados são os professores Gustavo Posa, que é coordenador do curso de Fotografia, Produção Audiovisual, Cinema da Universidade de Caxias do Sul, e também o professor Ronei Teodoro da Silva, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade de Caxias do Sul. Acompanhe esse programa que foi muito legal. Eu estudei bastante na tese, sobre o filme de terror, porque eu estava estudando a relação do espectador com a obra de arte, né? Que isso é uma construção compartilhada. Uma parte é a obra, uma parte é o espectador, para tudo. No cinema tem algumas particularidades. Eu acho que quando a gente fala de cinema de terror, a principal delas é por que a gente assiste filme de terror. Né? Porque se eu for assistir, eu vou assistir um filme de comédia, beleza, eu quero me sentir melhor, eu quero rir, eu vou assistir um filme de ação, eu quero me colocar no papel do protagonista, eu quero me achar o herói. Por que eu vou assistir um filme de terror? Eu vou me sentir mal, eu vou sentir medo. A gente pode fazer a mesma pergunta com relação ao drama, mas talvez o drama tenha em algum momento uma resolução. O filme de terror, não. O filme de terror, eu tô ali para sentir medo. Então, a gente chama isso na filosofia, inclusive, de paradoxo do terror. Não tem uma única explicação, tá? Ele é um desdobramento do paradoxo da ficção, que seria porque eu vou assistir um filme que eu sei que é falso e eu me emociono com ele, por exemplo. No caso do drama, eu sei que são atores, eu sei que aquilo é um roteiro, eu sei que foi feito para que eu seja carregado por aquela história. Mas, ainda assim, eu faço parte daquilo. Então, alguns autores vão dizer, olha, isso é proposital. Tu é mais um ator na coisa. Tu tá ali sabendo que aquilo é falso. E aí um pesquisador, numa altura, fala, tá, mas eu fui assistir um filme com a minha filha, um filme desses adolescente, de comédia romântica, e embora eu tivesse ali só para acompanhar ela, não tivesse nem prestando atenção no que estava acontecendo, na cena final ali de romance e tal, eu me emocionei. Quer dizer, eu não tive controle sobre aquilo. Por quê? Eu sei que aquilo é falso. Conscientemente eu sei que aquilo é falso. Mas eu tô deixando que aquela história me carregue. No caso do terror é a mesma coisa. Se eu ficar pensando aquilo é falso, o filme vai ser engraçado. É o caso do filme trash. Né? Eu vejo que aquilo é falso, então ele deixa de ser um filme de terror e vira uma comédia. Tu ri porque eles falharam. Exato. Eles falharam, eles falharam. E tanto que o filme trash bom é o filme que tenta ser de terror. Sim, e dá errado. Se eu fizer Perfeito. Propositalmente um filme trash, ele falha como filme trash. Falha como... perfeito. Tá? Mas o filme de terror tem essa primeira particularidade, porque se eu tô me sentindo mal, se eu tô com medo, tudo que eu preciso fazer é dizer, tá, mas isso é mentira. Só que não funciona assim, né? A gente não tem controle sobre aquilo. E se a gente pegar, por exemplo, o Exorcista, aquele filme antigo, O Exorcista do Demônio, porque tem uma história por trás, que depois a gente vai pesquisar, né? Tudo, não foi bem assim. Que é real. Mas que é real. Então isso pode te causar, né? Seria uma maneira de evitar essa possibilidade de, é mentira. É um filme. Né? Não, isso é baseado em fatos. Cara, tem um monte de filme de terror muito bom, muito assustador. Filmes de violência, inclusive, que são ficção. Né? E às vezes bem absurdas. Alien, por exemplo. Sim. Né? E ele é um filme bastante perturbador. Ele é um filme que incomoda. Né? Então, a gente tem uma relação com a arte num todo, não só com o cinema, em que a gente pode usar ela como uma catarse. Eu vou usar a arte como uma possibilidade de viver coisas que eu não posso viver na minha vida. Isso vai para o romance, quando a gente está falando de adolescente, isso vai até para o filme de comédia, até para alguma bobagem, alguma coisa mais superficial. Também são experiências que eu tenho que
eu sei que não são reais, mas que são importantes para que eu tire do meu sistema algumas coisas, para que eu entenda como funciona a minha reação com relação a algumas coisas. A minha pesquisa no doutorado foi basicamente como a relação com a imoralidade na arte faz com que eu tenha uma visão do mundo que seja melhorada, vamos dizer assim. Eu chamo de evolução moral, né, usando o termo de outros autores, mas eu passo por experiências no filme, no nosso caso, que vão me mostrar como eu reajo com relação àquilo. E quando a gente entra na parte da neurociência, isso não é uma impressão. Realmente eu tenho uma construção de como se fosse uma mente virtual dentro da cabeça. Com todas as informações que eu tenho, com todas as vivências que eu tenho, essa mente paralela vai reagir ao livro que eu estou lendo, ao filme que eu estou vendo, à pintura que eu vi. E essa reação vai ser registrada pela minha mente. E eu vou entender, pô, eu não sabia que eu pensava assim, eu não sabia que poderia ser assim. Né? Quando eu falo de imoralidade, é exatamente o se colocar no lugar do outro, no outro ponto de vista. Né? Tem uma frase do Gadamer que é bastante importante nesse contexto, que é eu preciso considerar que o outro, para além de ter direito, também possa ter razão. Quer dizer, eu tenho que considerar que o outro, além de ter direito de se manifestar, também possa estar certo. E a arte é uma possibilidade que eu tenho de estar nesse outro lugar, de estar nesse outro ponto de vista. E se testar, professor? E me testar, exatamente. E me ver numa situação em que eu não estaria normalmente. Eu usei muitos exemplos da literatura, que acho que não vem ao caso aqui, mas no cinema a gente tem isso, né? Como é que eu reagiria em determinada situação? O cinema tem a vantagem de ser extremamente popular. A gente fala na literatura, mas o alcance do cinema é muito maior. Quando eu estou vendo uma cena de violência, espero aquilo não faça parte da minha vida, né? Da vida do espectador. Como é que eu reajo àquilo? Né? A ideia de que eu vou normalizar a violência por estar vendo ela no cinema já foi abandonada, né? É uma ideia muito ultrapassada. Eu estou, na verdade, passando por uma situação e testando a minha reação, testando a minha relação com a realidade, inclusive, a partir do cinema. Eu imagino também que é uma maneira de viver a experiência de uma forma segura, né? Também tem isso, Exatamente. né? Tu ter essa vontade... Pô, como é que seria, no caso do terror, eu presenciar um fantasma? Então eu vou tentar ver como é que seria enfrentar um fantasma, um monstro, mas eu sei que eu tenho controle da situação. Né? Eu tenho ainda o controle daquilo. Tanto que quando acaba o filme, a gente acha engraçado. É mais ou menos como a montanha-russa, né? Eu pago para sentir medo, porque quando acaba eu tenho... Né? É uma linha da filosofia que tenta explicar essa relação. Tem algumas falhas, né? Eu não tenho total controle, senão eu não teria medo. Né? Senão eu saio do filme modificado, mas isso é comum a todas as áreas. Mas inegavelmente é uma linha, é um campo do cinema que é muito popular, muito famoso. Sim. Inclusive eu acredito que quem curte filme de terror e começa a assistir demais, chega um momento que já vê a fórmula, já vê o que está acontecendo e aquilo passa a não ser mais interessante, porque exatamente tu não tem mais essa questão do inesperado. Exato, é o clichê do cinema. Isso acontece em todos os estilos, né? Mas Eu digo, tu passa a ter o controle de uma coisa que tu não queria ter, né? Mas o clichê também, às vezes, ele é necessário, né? Às vezes ele é esperado. Ele é esperado, esse clichê, né, professor? Eu quero essa relação, né? Eu quero que ele haja dessa forma. Tem alguns casos, né? Quando a gente fala de filme de terror, filme de violência, é muito comum que a gente use como referência filmes de Hollywood. E o filme de terror hollywoodiano é o jump scare, é o filme de susto. Né? Vai acontecer alguma coisa e tu te assusta. Se a gente pega filmes de terror de outras origens, de outras fontes, a gente começa a ver que não necessariamente é assim. O cinema japonês tem uma linha de filme de terror que é muito famosa, tanto que se fez um monte de versões de filmes americanos, né? Mas sempre que eu falo disso, eu conto da diferença do grito japonês
para o grito americano, né? O grito japonês é um filme de terror tradicionalmente japonês, que é um filme de sensação. O filme americano é um filme jump scare, ele perde essa característica que fez com que o filme original fosse bom. E aí tem uma cena que eu não me lembro como ela acontece no filme americano, mas no filme japonês, uma das personagens está sentada num café, a gente corta para a câmera embaixo da mesa e tem um gato passando nas pernas dela. E aí ela olha para baixo e tem aquele menino com a cara pintada de branco embaixo da mesa. A leitura que a gente tem como pessoas que consomem mais filme de Hollywood é que o gato virou um menino, né? Não, o gato é a sensação de que tinha alguma coisa ali. Ela sente alguma coisa. E eu represento visualmente essa sensação. E aí o estranhamento de que ele está ali embaixo. Mas são filmes que exploram... É como se eles explorassem outros sentidos. Tem um diretor que eu gosto muito, japonês, o Takashi Miike. Tem alguns filmes que, inclusive, a gente não consegue assistir. Tem um canal de TV americano uma vez fez uma série chamada Masters of Horror, né? Ele convidava diretores para mostrarem o seu melhor filme. Então, o Takashi Miike mostrou uma vez, o filme foi censurado, nunca mais passou, né? Que é o Audition. É um filme extremamente perturbador. É um filme muito pesado. E a gente não está acostumado com isso no terror. O terror a gente tem que ter essa segurança, né? Eu saio do filme, o monstro ficou na tela. Sim. Não, tem certos sentimentos, tem certas coisas que acontecem em alguns filmes que não ficam mais na tela. Eu passo a ver o mundo de determinada forma, Pois eu passo é. a Não, é considerar. importante justamente por isso, professor Sim. Gustavo, né? Trazer essa coisa e aí dar essa quebra, né? Do meu ponto de vista, sim, né? Eu acredito que a arte, num geral, tem essa vantagem por fazer com que a gente enxergue o mundo de outra forma. Mas no caso do filme de terror, em alguns momentos, e aí voltando para o paradoxo do terror, qual é a vantagem que eu tenho em enxergar o mundo dessa forma? Entende? Tem o It, The Killer, que é outro filme do Takashi Miike, que é sobre um assassino da máfia. O filme é extremamente violento. Eu estou testando as minhas reações com relação à violência assistindo aquele filme. Mas a gente pode questionar que mudança isso vai ter na minha vida. Né? Não que tudo tenha que ter um propósito de evolução, mas a origem do filme pode ser unicamente a diversão. Mas essa defesa do eu estou aprendendo com a arte bate nesse aspecto. Eu preciso realmente passar por essa. Vai mudar a minha vida? Eu vou ser uma pessoa mais evoluída por passar por aquilo ou não? Eu simplesmente estou usando a emoção como um passatempo. Eu estou explorando possibilidades. Né? Essa questão do cinema japonês é interessante, essa visão que tu traz, porque eu lembro quando o Chamado foi lançado, e o Chamado no japonês era The Ringo, se não me engano, Isso, que é o The Ring meio japonesado, né? Sim. Ficou com U no final. Eu não sei se tu lembra, Jorge, mas quando esse filme estava no cinema, todo mundo, pelo menos no meu círculo de amizade, depois que passava uma semana, agora não tocou o telefone. Tá tranquilo, Foi então bem, né? eu tô bem, sabe? O Exorcista também eu lembro, porque o problema do Exorcista era que mexia com uma coisa que as pessoas acreditam que é real. Que é real, exato. Que é o diabo, o inferno, o demônio, a pessoa ser possuída. Né? Tem exorcistas na igreja, né? Tem essa figura. Tem padres que explicam, né? Isso. Que a existência e tal. E aí, talvez saia da questão ali do seguro, né? Aí é onde peraí, eu posso vivenciar isso. Tem aquela velha brincadeira que o pessoal fala, não acredito em fantasma, mas que eles existem, eles existem. Entende? Então chega um momento que as pessoas mexem com a crença dela e ela passa, sabe que... Aí tem a história de que, a maior parte, tu quer fazer um filme de terror ser famoso, assim, né? Ou ter algum tipo de notoriedade, é botar que ele é baseado em fatos reais. Sim. E aí tem vários que são assim, né? Inclusive o baseado, às vezes, aconteceu alguma coisa muito pequena. E até longe daquilo ou mistura fatos e tal. O Exorcista, então, é um caso, né? Eu lembro também
enfim, o Bruxa de Blair, não sei se tu lembra. Sim. Nossa, foi Cara, por isso. a Bruxa de Blair eu fui no cinema acreditando que era real. Sim. Porque todo o marketing que foi feito na época, isso aí é pré-internet, né? Na verdade, assim, era a internet engatinhando, porque começou a divulgação na internet. E os diretores, eles vazaram, entre aspas, uma notícia de que tinham achado lá naquela floresta as fitas. Supostamente aquilo e agora verdade. eles montaram e lançaram o filme. E eu acreditei. Sim. Eu fui no cinema, eu saí do cinema dizendo, meu Deus, existiu. Não aparece muita coisa, né? Sim. Mas eu penso que para hoje, a geração de hoje não teria a experiência que é tu ir no cinema, assistir e sair acreditando que aquilo ali de fato aconteceu. Tem duas coisas ali. Primeiro, esse found footage, né? Que aí deu origem a um monte de outros filmes. Não era novidade, né? O Holocausto Canibal, eu acho que é o primeiro filme que segue essa lógica. Encontraram um filme, tu vai assistir o Holocausto Canibal, exatamente, né? Nós encontramos um filme. Então, o que tu vai ver agora é o filme que foi encontrado, a equipe toda desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu, eles estavam na Amazônia, e né, a ideia era daí. O VHS facilitou isso, né? Porque aí faz mais sentido eu ter um filme que precisa ser revelado. Dava uma estendida no roteiro ali, né? O filme sobreviveu a tudo, sabe? E se não me engano, por exemplo, o Bruxa de Blair até hoje é o filme com o maior lucro de toda a história, assim. Sim, porque ele é um filme de baixo orçamento. Os caras fizeram com câmera amadora ali, algumas pessoas ali filmaram, não tem muita preocupação com a iluminação, com o áudio, é tudo para ser amador. Aí é um ponto técnico do cinema, né? Ele tem cara de filme amador. Tem cara, isso. E aí, por ter cara de filme amador, parece que é verdade. A gente... essa ideia de eu sei que é falso pode ser contrabalanceado dessa forma. Olha, isso está sendo gravado com um celular. Tem um monte de filme assim, gravado com câmera. Mas, voltando para o ponto do ser verdade, o Psicose do Hitchcock é assim. Psicose é baseado num livro que é baseado num crime real. Então quando saiu o filme, tinha essa história é a história real do filme. Está longe de ser a história real. Né? A gente está contando alguma coisa. Cinematograficamente. E aí, tu passou num ponto importante que assim, o Bruxa de Blair não mostra nada. Né? A gente fala quando se fala de filosofia do cinema, filosofia principalmente do terror, não tem nada que o cinema possa mostrar, não existe imagem nenhuma por inteligência artificial que possa ser criada, que vai ser equivalente ao que está dentro da nossa cabeça. A coisa mais apavorante do mundo está dentro da nossa cabeça. Se eu não mostrar, cria, né? eu faço a pessoa... O medo do desconhecido, né? Mas aquilo que a gente pode imaginar, tem um caso clássico que é o Homem-Elefante, do David Lynch. O rosto dele aparece rapidamente num take, muito rápido. E é horrível. Se tu for lá e assistir devagarzinho e pausar naquele momento, a maquiagem é péssima. Também é um filme com orçamento baixo, relativamente baixo. Mas a maquiagem é muito ruim. Se ele usasse aquilo para mostrar, ia virar um filme de comédia. Só que como ele mostra aquilo muito rápido, eu imagino o resto. Grande parte das reações que a gente tem à violência no cinema são imaginadas pela gente. Teve, inclusive, um filme que foi censurado no Brasil, o Serbian Film. Esse filme é horrível. Ele foi censurado porque tem uma cena de sexo, o cara estupra um bebê recém-nascido. Essa cena não existe. Ela é imaginada. Eles falam da cena, o cara estaria assistindo a cena, mas a gente não vê essa cena. Só que a menção ao fato faz com que a gente imagine. Então o filme fica extremamente pesado. Se a gente tirar isso, ele é um filme até fraco. É um filme de terror, tem cenas de violência, mas perto de outras coisas. O que fez com que o filme fosse visto dessa forma, fosse censurado, foi exatamente algo que não está no filme. Foi a menção a alguma coisa. E aí, qual é o problema?
eu superdimensiono a coisa. Quando eu censuro, proibir é a melhor forma de incentivar, né? Quando eu censuro o filme, ele toma uma dimensão, e aqui, que ele foi, na semana que o filme foi censurado, ele foi o filme mais pirateado na internet. Nos sites de pirataria, tu via o filme, porque todo mundo quis ver, todo mundo queria assistir, todo mundo queria entender o que... Passou a ser proibido. Né? E daí tu assiste o filme e ele... o fascínio do proibido. Tu assiste e ele é um filme raso, tanto que ele não teve continuação, ele não teve, sabe? Essa questão de não mostrar e isso deixar para o imaginário é considerado para alguns o melhor filme de todos os tempos, né? Que é o Tubarão. E foi um problema técnico. Ele não tinha como... ficou ruim a máquina, né? O Tubarão que foi feito lá com os efeitos especiais. O Spielberg pensou, e o Spielberg era, se não me engano, o filme de estreia dele. E ele, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Porque esse filme, se mostrar assim, o pessoal vai rir, vai virar o trash, que não é intencional. E aí ele passa o filme todo mostrando só alguns... ele, né, longe, só a barbatana saindo da água... Só as pessoas reagindo, o que é o resultado do ataque, e vai segurando até o final, e quando ele aparece no final, uma última cena lá, quando ele tá comendo o barco lá, aí, enfim, tu já criou toda aquela imagem na cabeça, né? Mas não foi uma escolha intencional deixar ele pro final, foi exatamente porque ele não conseguia... O tubarão estragava toda hora, quando saía para fora estava muito falso. Sim, e aí ele foi escondendo até... Bom, a cena final não tem o que fazer, vou mostrar. Inclusive, se tu olhar assim, quando ele tá no barco, né? O barco tá afundando, ele tá mordendo, assim, tu consegue ver o encaixe da mandíbula, assim, que é uma coisa falsa, né? E depois isso virou um padrão, virou uma fórmula para todos os filmes de terror, exatamente porque se deram conta que se tu, segurar o monstro até o máximo no final, quando tu mostra ele de fato, potencializa, porque tu mistura aquela imagem que tu já tinha criado com aquilo que tu está vendo, né? Então, é interessante que muitas coisas de sucesso, na verdade, vieram de uma experimentação antes, uma falha, às vezes. Né? O cinema todo é assim, né? A tecnologia, quando surge, ela toma a linguagem que existe. Então, o cinema surge usando a linguagem do teatro. O que se fazia nos primeiros filmes? Eu vou ter uma câmera aberta com as pessoas entrando e saindo de cena, exatamente como a caixa do teatro. Né? Fechava cena 1, abria tudo. Fechava a cortina. Eu trocar a câmera de lugar era impensável. Porque o que eu conheço de teatro, a pessoa não levanta e sai. Então, ela não vai chegar lá perto para ver o detalhe de alguma coisa. Então, eu vou deixar a câmera parada. Até que alguém, em algum momento, coloca... câmeras em lugares diferentes, faz testes, e aí a gente tem, principalmente no cinema russo, um monte de diretores que vão ser super influentes nesse sentido, mas todo cinema a gente assiste a construção de uma linguagem, e é legal porque está muito próximo, né? A história do cinema é extremamente curta, então a gente viu essa linguagem ser construída gradativamente, e coisas que lá no passado eram extremamente experimentais, hoje estão na novela da Globo, sabe? É uma coisa, já virou padrão. Tanto que eu explico para os alunos, o pessoal que está entrando na faculdade, vocês vão assistir filmes que são extremamente lentos, que têm uma linguagem que é extremamente antiga. E isso é cansativo para a gente hoje. A gente já acostumou com uma linguagem, uma velocidade de filme, que se eu fizesse o oposto, se eu pegasse um filme... clichê, qualquer um, né, de comédia romântica de hoje, e mostrasse para alguém lá no começo do século passado, o cara não entender nada. Agora, professor, tu falou uma coisa, e o professor Ronei aqui também trouxe algo bem importante, que é a questão do filme Tubarão, essa criação toda. E, professor Gustavo, tu falou sobre a tecnologia, né? Ela tirou um pouco dessa questão que a gente tem, ela está nos dando tudo muito pronto, as imagens, a gente não está tendo mais essa experiência toda. Não, eu acho que ficou mais fácil fazer algumas coisas. Né? O
tubarão mecânico do passado, há bastante tempo é substituído por um tubarão virtual. Isso não quer dizer que vai ficar bom. Prova disso é que tem uma série de filmes sobre tubarões, né, com tubarões virtuais que são péssimos, que são Shark não sei o quê. Tem um que eu gosto muito, cara, eu acho que eu já falei que eu gosto de filme trash. Tem um que eu gosto muito que é dos tubarões, tubarão fantasma. O que eles fizeram? O estúdio modelou um tubarão, ficou bom, ficou legal. Então o que eles fizeram? O máximo possível de filme que a gente conseguir fazer com o mesmo tubarão modelado é mais lucro pra gente. Então eles fazem um monte de filmes, e um deles é de um tubarão fantasma. E o tubarão aparece em qualquer lugar que tem água. Então tem uma cena ótima que a pessoa tá tomando água num copo e o tubarão aparece no copo. Então ela engole o tubarão. Cara, não é assustador de maneira nenhuma. Né? Eu pensar, eu posso tomar água e aparecer um tubarão... exatamente porque ele é explícito demais. A gente tem essa relação com tudo. O filme, a linguagem do cinema não pode ser exagerada em momento nenhum. Quanto mais sutil ela for, e aí não é só no cinema, mas pegando como exemplo, quanto mais sutil ela for, mais efeito ela tem na gente. Né? Essa incorporação da tecnologia é interessante porque, por exemplo, o tubarão, ele realmente no primeiro filme tinha esse problema técnico, mas nós estamos falando do Spielberg aqui. Então o Spielberg conseguiu, apesar disso, transformar na verdade numa vantagem. O Tubarão 3, que se não me engano é 3D o nome, né? Sim, Tubarão 3D. Tubarão 3D. O filme que foi feito, acho que pelo menos uns 10 anos depois, se não mais. Então tinha toda essa coisa, o 3D, que hoje ainda, inclusive, é um gimmick, né, de venda de filme. Ele é tão mal feito, mas é muito pior. Tem a cena final, não sei se tu lembra, do tubarão chegando assim, eles estão embaixo num aquário, e aí o tubarão, a imagem, imagino que no filme 3D era para impressionar. Só que eles não tinham, acho que, muita tecnologia para fazer ele se mexendo. Então ele vem parado, é tipo um gifzinho que ele vem parado assim, só vai aumentando. E aí ele tem que bater no vidro, o vidro quebrar. E aquela cena do vidro quebrando e ele continua parado, talvez é uma das cenas mais toscas do cinema, sabe? E pensar que isso é uma continuação de um filme do Spielberg, né? Sim. Então, e aí só para fechar, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem esse lance das experimentações, mas um dos melhores filmes até hoje, em termos que usou essa tecnologia a favor e soube dizer, olha, a limitação dessa tecnologia está aqui, e a partir daqui eu preciso usar recursos que ainda são consolidados, né? Foi o outro filme do Spielberg, o Parque dos Dinossauros. Tu olha o primeiro filme, inclusive eu acho que os dinossauros são mais reais do que o 2, o 3. Exato. Porque eles conseguiram fazer uma boa mistura do animatronic, né, que é os animais realmente construídos, os robôs lá, com softwares 3D que surgiram por causa desse filme, né, de modelagem. É que no final das contas, se eu faço um filme focado na tecnologia, ele vai ficar ruim. Tecnologia antes do filme, né? Se a tecnologia é mais importante... Cara, a gente falou Bruxa de Blair, por exemplo. Eu não preciso de tecnologia para fazer um bom filme. Ele me ajuda, ele consegue explicar determinadas coisas. 3D é a mesma coisa. Se é um filme que depende muito do 3D para fazer sentido, o filme fica maçante, vira... parque de diversões. Agora, se é um elemento além, se ele é relevante para contar alguma coisa do filme, aí a história é diferente. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida... a cidade, toda a expressão. Are you ready? Ux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Ux FM. Conectada com o que move você. Quando eu trouxe também a questão da tecnologia, não só ela em si, mas eu digo na parte que ela
tira a questão, retira, ou então, enfim, afasta um pouco, eu diria, a questão da imaginação. Quando nós falamos lá atrás, né? Nesse ponto também eu gostaria de trazer um pouco, porque parece que a gente está recebendo tudo muito pronto e tudo muito rápido. Quando tu traz a questão dos teus alunos, né? Olha, esse filme foi assim, assim, assado e tal. Um professor de filosofia, eu lembro que uma aula ele comentou que o nosso cérebro também não difere aquilo que é real do que não é real. Dentro de quando a gente está assistindo um filme, alguma coisa. Então, por isso a questão das emoções que tu trouxe lá atrás. É outra teoria da relação com a ficção, de que as emoções são reais, eu concordo. É porque tem uma outra teoria na filosofia que vai dizer, não, essas, como eu falei antes, a gente também é ator na coisa, essas emoções são encenadas, só que a gente está tão acostumado a ter essa relação com a arte que a gente não saberia mais diferenciar. Eu acho que não, eu acho que essas emoções são reais e a gente não faz diferenciação entre, né, é real, não é. Desenho animado. Nada daquilo ali é real, eu sei que não é real, mas, né, não quer dizer nada. Todo mundo chora quando a mãe do Bambi morre. A mãe do Bambi. Quando eles pararam de desenhar, é triste. Aquele risco deixou de ser feito. É uma possibilidade criativa. Aí a gente pode pegar o cinema como um todo como isso. Porque até o surgimento do cinema, a gente tem uma relação com a arte. No surgimento do cinema, a gente pode ter imagens em movimento. Essas imagens provocam emoções. Casar uma imagem com a outra provoca. A gente começa a estudar essas relações e pode criar a partir disso. Isso aconteceu com toda a tecnologia. Né? A gente vai procurar maneiras de criar, maneiras de se expressar usando aquela tecnologia. No momento em que a tecnologia é mais importante do que o que eu consigo dizer com ela, eu tenho esse resultado raso, eu tenho esse resultado que é fraco, né? A gente estava falando, eu tenho um filme que o tubarão é extremamente real, mas ele não passa, né? Claro. Ele não me passa a mesma coisa que um outro filme. Isso é o ponto que eu acho mais fascinante na linguagem do cinema. A gente está testando isso, a gente está trocando o pneu com o carro andando. A gente está testando isso conforme os filmes vão sendo lançados. Saiu uma tecnologia nova. Como é que eu leio essa tecnologia? Como é que eu entendo essa tecnologia? Como é que eu exploro criativamente essa nova tecnologia? A gente ainda não está vendo isso. Mas todas essas possibilidades de criação com inteligência artificial, de imagens que vêm do nada, criativamente tá inexplorado e tem um potencial incrível. A gente ainda está vendo como algo que vai criar uma imagem falsa. Mas é aquilo que a gente falava antes de começar a gravar. Eu gosto muito do Flusser, porque ele vai dizer, se eu tenho uma caixa preta, se eu tenho algo que eu não sei como funciona, vamos dizer que o processo de criação da inteligência artificial é isso que eu não sei, é essa caixa preta. Eu tenho um input, eu vou dizer para ele, crie imagens de uma pessoa correndo no parque que pareça real, está chovendo, sai isso aí. Eu sou um funcionário dessa caixa preta. Eu faço o que ela espera que eu faça. Eu ainda não iluminei essa caixa preta a ponto de conseguir entender, deturpar a tecnologia e entender o que eu posso fazer além daquilo que é previsto pelo sistema, além daquilo que é previsto pelo aparelho. E aí eu realmente estou criando. E a gente fez isso com tudo, inclusive com o cinema. O cinema, originalmente, são imagens em movimento. E aí a gente vai ver os filmes lá dos irmãos Lumière, o trem chegando, as pessoas se movimentando. Olha o quanto a gente evoluiu para qualquer filme hoje em dia. Isso envolveu a gente entender como... E aqui, quando eu falo da caixa preta, do cinema, da fotografia, eu não estou falando do mecanismo interno, não é eu tenho um filme ali, não é nesse sentido. É no sentido conceitual. Como é que eu transformo um conceito em uma imagem e essa imagem faz com que o espectador entenda o conceito? Isso é iluminar a caixa preta. Né? Isso é conseguir criar um filme, é conseguir criar videoarte, por exemplo. É conseguir criar um filme que provoca no espectador uma coisa que lá no passado era impensável. A gente está passando pelo surgimento de uma tecnologia e a gente ainda está muito longe de iluminar essa caixa preta.
ela cria... Não, ela faz muitas outras coisas que a gente sequer consegue conceber. Quando alguém conceber, quando isso for feito pela primeira vez, isso vai mudar a maneira como a gente consegue se comunicar, isso vai mudar, inclusive, os conceitos que a gente tem. Porque é importante, né? O cinema vai ter essa mudança também. Eu consigo conceber coisas que eu consigo dar nome. Na comunicação, tem uma área de estudo sobre isso aí que se chama usos e apropriações que nós damos para as mídias. Então, toda a tecnologia ela é criada dentro de uma limitação da ideia de quem criou. Só que o uso que as pessoas vão fazer dessa tecnologia e a apropriação que elas vão fazer é que vai definir como ela de fato vai ser usada, né? Então, a gente pode botar isso em tudo, assim, na internet. Por exemplo, sei lá, não sei se foi o caso, mas vamos dizer assim, quando foi inventado o rádio, as pessoas começaram a botar o rádio, não sei se foi isso, tá? É só um exemplo. Vamos ver. As pessoas começaram a botar o rádio dentro do carro para escutar enquanto estava passeando. Aí alguém, as pessoas querem um rádio dentro do carro. Então, o uso e a apropriação que as pessoas fizeram daquilo ali fizeram com que o rádio entrasse dentro do carro e passasse a ser mais um. E quando foi imaginado o carro, não se pensou em que isso também poderia fazer parte lá, né? Não sei se foi o caso, tá? Mas é um exemplo só para ilustrar. Mas é um bom exemplo. Mas, assim, dentro do cinema, o uso e as apropriações que os diretores fazem da câmera, dos recursos, é que vai definir qual é o próximo passo do cinema. E não o contrário, não a tecnologia que vai mudar. Que vai mudar. Então, por exemplo, os grandes diretores... que inclusive é difícil, às vezes, para muitas pessoas assistirem os filmes deles, exatamente porque eles estão à frente do tempo e o que eles fizeram depois mudou o curso e todos os outros filmes passaram a incorporar aquele recurso na sua produção, né? O Kubrick é um excelente exemplo. Sentar para olhar um filme do Kubrick é difícil, mas é um cara que está trabalhando praticamente no limiar ali da experimentação, da narrativa, né, da forma diferente de contar a história. A partir do momento que eu domino a linguagem, eu posso tentar outras coisas com ela. Né? A gente está falando de diretores que têm um domínio técnico, porque, então, qualquer loucura que eu fizer com cinema vai ser uma nova linguagem? Não. Grande parte das vezes tu vai estar reinventando a roda. Só que o Kubrick não estava querendo inventar uma nova tecnologia, entende? A narrativa, a vontade dele contar a história ainda era o primeiro. Ele não botou esse gimmick na frente, né? O Hitchcock também, né? Hitchcock fez um dos filmes que é considerado talvez o melhor filme de todos os tempos é o Cidadão Kane. Tu para olhar aquele filme assim, não dá para acreditar que ele foi feito no ano que ele foi feito. Sim. Porque é um show de experimentações. E tu pode definir assim, o cinema é um antes desse filme e outro depois. Perfeito. E a importância do humano ainda, sempre, né? Exato. Já que a gente está nesse momento de discutir, né? Inteligência artificial, enfim. Mas tu imagina o teu processo criativo exigir que tu precise criar uma nova tecnologia, uma nova linguagem, alguma coisa para tu conseguir te expressar. Quer dizer, tu tá pensando tão lá na frente que tu tá pensando em coisas que eu não tenho como fazer. E usar a tecnologia que existe já é difícil. Tu falou do Kubrick, eu dou exemplo quando se fala de tecnologia do Cameron. James Cameron diversas vezes precisou criar equipamento para poder fazer. Praticamente todos os filmes dele. Tem uma objetiva que ele mandou fazer, porque ele chegou um dia, cara, eu quero fazer essa cena e é importante que ela seja toda iluminada à luz de velas. Não tem como. Não, o cara foi lá e inventou uma objetiva diafragma 0.7. Cara, a projeção 3D que ele usa no Avatar, aquela tecnologia daquele jeito não existia. A própria câmera. A câmera foi inventada. Então, eu invento alguma coisa, eu vou ter que inventar agora uma câmera para gravar isso, porque não vai dar para fazer isso. Então, a gente tá vendo o limite da experimentação, é um tipo de genialidade ali que o cara não é só um virtuose. Ele tem domínio técnico, ele tem, sim, mas para além disso, ele está forçando essa barreira. E eu acho que nesse sentido, já que a gente está falando de cinema de violência, de terror, Gaspar Noé, para mim, é o cara. Ele é um diretor bastante controverso, eu gosto desse tipo de coisa, trabalhar com temas imorais e tal, mas ele vai usar
a linguagem cinematográfica, a técnica, a tecnologia que existe disponível naquele momento para criar o filme mais difícil de assistir que ele consegue. Ele já deu entrevista falando disso, o propósito dele é esse, é criar um filme que faça as pessoas saírem da sala de cinema. E o Irreversível, para mim, não sei se vocês já assistiram. Sim, não. Aquela cena do estupro também foi uma das cenas que faz as pessoas sair do cinema. Exato. Eu tenho um amigo que estava em Paris quando teve o lançamento do filme. Ele disse que metade da sala de cinema saiu no começo, por causa do movimento da câmera constante, que aparece em outros filmes, e a outra metade saiu nessa cena. Ele disse que quando acendeu a luz tinha 2, 3 pessoas dentro da sala. Muito real, muito real. Exato. Ele não tem corte, entende? Fica... o único momento que tu quer que a câmera se movimente. E ela fica parada. E é como se tu estivesse presenciando e assim, tudo é muito real. Assim, não é uma coisa estilizada. Aquele momento ali não é uma coisa cinematográfica. Não. Exato. Não, com a Mônica Bellucci, né? Bellucci. Eu dava uma disciplina em que eu dava uma aula sobre violência no cinema. Tinha temas, né? E uma delas era sobre violência no cinema. E eu não mostrava esse filme. Eu não tinha coragem de mostrar esse filme na sala de aula. Na sala de aula, então... Eu dizia, se vocês quiserem assistir, vejam esse filme. Recomendo o diretor em si. Eu gosto de todos os filmes dele, desde o começo. Ele tem uma maneira de contar a história que eu acho que é única no cinema. Mas o Irreversível é algo fora de série. É muito maluco. Também é a mesma coisa recomendar o Kubrick. E é bem interessante, principalmente para essa gurizada mais nova, tu mostrar. E eles começam a ver que muita coisa que é feita hoje tá, assim, vê a referência. Mas isso eu já vi em tal lugar, em tal filme. Um exemplo clássico que eu dou é da cantora Ariana Grande. Ela tem um videoclipe que ela é quase que copiar, colar do 2001 Odisseia no Espaço. Imagina, esse filme foi feito antes do homem ir pra Lua. Sim. Então, não se tinha noção, não se tinha nunca visto como é que é um lugar com falta de gravidade, né? E tem uma cena que o astronauta, ele caminha, ele sobe na parede, né? Sim. Um outro filme, Barbarella, também ela também copiou, que também a Jane Fonda brinca com a história lá, que não é do Kubrick esse, tá? Sim. Ela brinca também com a história da falta de gravidade. Então, na abertura, ela começa a tirar a roupa que ela vem. Sim. E ela tá deitada no chão, a câmera tá de cima, mas e tá projetado, né? Enfim, todas essas experimentações depois elas vão servir como referência, e aí é quase, sei lá, como se um chefe de cozinha inventasse lá um negócio que na hora todo mundo acha esquisito e depois está em todo o menu de todos os restaurantes. Entende? Perfeito. E isso causou um impacto, né? Sim. E a arte tem esse papel, não é, professor Gustavo? Esse ponto que eu ia tocar. De tempos em tempos alguém resolve me falar sobre conservadorismo na arte, né? Uma vez eu estava num debate, assim, o outro cara falou, eu me considero um conservador com relação à arte. Eu respondi, legal, só tu não entendeu, então o que é? Que é arte. Né? Porque depois nunca mais me convidaram para aquele negócio. A arte é controversa na sua origem, senão eu não preciso dela, né? Eu preciso que aquilo... E aí eu escrevi um artigo uma vez para o Congresso de Crítica de Arte da USP. Peguei alguns conceitos do Agamben, em que ele vai falar das diferenças das religiões, e apliquei isso no crítico de arte. A gente tem o crítico de arte, ainda hoje, que é o crítico equivalente ao Deus da religião católica. Se eu agir corretamente, eu vou ser salvo pelo crítico. Deus vai me salvar e vai dizer, tu é digno de ser considerado um artista. Mas eu preciso agir do jeito certo, do jeito que ele considera certo. Qual é o jeito que ele considera certo? A tradição. Então, se eu fizer algo que é muito controverso, ele não vai me aceitar. No futuro, quando aquilo passar a ser tradição, aí ele me aceita. Então, qual é a função do crítico de arte? O crítico de arte deveria ser mais como o Deus muçulmano. Para os muçulmanos, eu já fui salvo. Eu tenho que viver corretamente nesse mundo porque o profeta já me salvou. Então, eu não agir corretamente é desdenhar desse sacrifício que ele fez. Então, para o crítico de arte, eu como artista tenho que, já tendo sido salvo, já sendo aceito pelo crítico de arte como
alguém que vai criar algo controverso, é minha obrigação viver corretamente, fazer algo que seja realmente o máximo da arte que eu posso criar, o máximo da minha expressão, e não simplesmente copiar alguma coisa que já existe, que já é aceita, porque aquilo comercialmente é interessante, ou porque eu acho... Não, eu preciso estar nesse limite, eu tenho que ser controverso constantemente. Quando eu vou ver uma obra de arte, uma exposição, um filme, aquilo tem que me incomodar. Né? Eu falo para os alunos de fotografia, se o que eu estou fazendo não está incomodando ninguém, não está fazendo ninguém parar para pensar, o incomodar não é só a pessoa se ofender, mas não está fazendo só a pessoa pensar, eu estou fazendo decoração. Exato. Sair da zona de conforto, né? Que tem o seu propósito. Existe, eu posso criar coisas que são decorativas, que são, né, para que eu me sinta bem, mas não é esse o papel da arte. Um exemplo disso, o Tarantino, quando o Pulp Fiction, ele foi muito criticado quando foi lançado pelos críticos, entende? Porque a narrativa, a forma como ele conta a história, não tinha nada parecido na época, assim. Todos os filmes eram lineares, assim. E o Tarantino tem um filme sem protagonista, né? É um filme... Até hoje ficam pensando, pô, quem que é de fato o protagonista do filme, né? Tem alguns que acham que é o personagem do Travolta, mas ele é um gangster ali. Só mais E ele mata o cara sem querer, ele é incompetente ali, né? O resto da parte dele, do filme, é ele tentando corrigir aquele problema que ele criou. Enfim, tem também o personagem do Bruce Willis, mas ele aparece quase na metade do filme pra frente. E ele, inclusive, tem toda uma história de quando que o Bruce Willis veio falar, porque o Bruce Willis pediu para participar desse filme. E ele queria ser o personagem do Travolta, né? Aí tu imagina o Tarantino, na época, ainda era um diretor começando, ele só tinha o Cães de Aluguel, né? Reservoir Dogs. É isso. Imagina o Bruce Willis, que era vindo de Duro de Matar, era ele, o Stallone e o Schwarzenegger na época, entende? Não tinha astros maiores. E olha, eu quero participar, eu quero ser esse papel. E o Tarantino disse, não, esse é pro Travolta, e o John Travolta, o Tarantino salvou a carreira, né? Porque o John Travolta, desde os anos 70, ele entrou num ostracismo, assim, ninguém mais contratava ele. E então, para te ver, assim, que o Bruce Willis achava que a personagem era o principal. Então, se ele, na própria história, então quer dizer que não era o principal o personagem que o Bruce Willis ficou. Isso tudo mostra assim que pros diretores da época, como vender aquele filme, como tentar enquadrar uma coisa que não faz sentido dentro do que se era feito. Aí tu buscar críticas da época assim, falava, porque é um filme confuso, ele não sabia o que queria fazer, fica o tempo todo querendo mostrar o que tem dentro da mala e no final não mostra. Então não chega nunca num clímax, o filme simplesmente para de acontecer, não tem final. E até hoje, talvez é considerado um dos top 5, né? Sim. De todos os tempos. Eu gosto muito dessas coisas, porque vão aparecer em outros filmes depois, né? Virou um monte de filme igual, um monte de quero ser igual o Tarantino depois, sabe? Exato. Essas coisas que... Mas o depois, né? Depois que o cara faz é fácil, né? É aquela coisa, as grandes ideias são assim, né? Depois que o cara fez, pô, como é que eu não pensei nisso? Então, o cinema tem muito essa possibilidade, né? E aí eu acho que o streaming é um pouco de desserviço nesse sentido, porque ele vai me oferecer os filmes que são mais populares, os filmes que eles querem vender, e ele tem uma necessidade de ficar produzindo filme, quase como se todo final de semana eu tivesse que ver um filme que vai ser indicado ao Oscar. Então, tem uma propaganda enorme em cima de um monte de filme clichê. É uma eterna sessão da tarde, assim, né? Quando o legal do cinema tá em eu assistir essas coisas que têm uma linguagem diferente, que vão me deixar incomodado, que vão contar a história de uma forma diferente. Aí tá a graça da coisa. Senão é a possibilidade, eu posso ter um restaurante com um monte de criações diferentes, mas eu vou comer hambúrguer. Perfeito, professor. Toda vez. Muito importante essa tua fala, porque eu guardei aqui, né,
um topzinho. E essa provocação, né? Essa questão que tu traz, como é que tu observa o cinema hoje em cima dessa nossa fala aí, dessa tua participação, e principalmente essa indústria de super-heróis, né? Que quando a gente volta lá atrás, e a questão da identificação e tal. São dois momentos diferentes. Eu acho que eu falei mal do streaming, agora eu vou falar bem. A gente tem uma possibilidade de divulgação que é sem precedentes na história, né? A gente passou por um período em que eu precisava estar associado a grandes salas de cinema, a grandes distribuidoras. As distribuidoras davam preferência para filmes hollywoodianos, o cinema brasileiro sofreu muito por conta disso. A gente tem uma retomada, já há alguns anos, do cinema brasileiro, com produções que são popcorn movies, né, que são aqueles filmes, eu digo, de repente 30, né? Aquele filme que já foi regravado 1 milhão de vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisas muito diferentes, com uma linguagem nacional muito boa, alcançando o público. De séries a filmes, em Bacurau. Eu acho que foi um filme que conseguiu ser controverso e popular na mesma medida. Chamou muita atenção, as pessoas quiseram assistir, mas é um filme que usa uma linguagem que as pessoas saem da sala e se perguntam, tá, mas por que existia aquele personagem? Por que o filme terminou assim? Eu achei muito boa a ideia. Então, a gente tem essa possibilidade hoje, né, de criação. Ao mesmo tempo, a gente está sendo soterrado por produções, né, com essa coisa do é o novo filme de determinado artista, a atriz que ficou famosa na série tal agora está fazendo outra série, a gente vai assistir. E essas coisas são produzidas porque eu preciso manter as pessoas no streaming. Preciso manter as pessoas ali. É um negócio. É um negócio, exatamente. É um business. Eu acho que o cinema consegue conviver com essas duas coisas. Tem momentos que eu quero assistir um filme só para ocupar os olhos mesmo. Eu quero algo raso, eu quero uma coisa que só a TV fique ligada ali para assistir. Tem momentos que eu quero assistir uma coisa que me faça pensar. E a gente tem isso disponível. A gente tem alcance para essas coisas todas. Eu acho que o cinema ele vive uma dicotomia desde praticamente o surgimento dele, que ele é arte, né, considerado a sétima arte, mas também ele é uma indústria. Sim. Então, Hollywood, que é a maior indústria que existe no mundo, ele tem investidores que querem ter o retorno do investimento, querem ter lucro. Para qualquer pessoa que vai ali fazer uma aplicação no banco, o que tu vai querer? O que tem menos risco, né? Sim. Onde eu Exato. posso fazer para ter praticamente certeza que eu vou ganhar dinheiro e não vou perder o dinheiro que eu estou investindo. Então eles adotam a seguinte filosofia, que é o que está dando, o que as pessoas querem consumir agora, o que está dando sucesso, o que se eu botar meu dinheiro aqui, eu garanto que as pessoas vão assistir. Só que isso entra num processo de saturação. Então sempre teve várias ondas, né? Mas é interessante que as ondas, elas vêm da arte. Sim. Elas não vêm dessa fórmula repetida exaustivamente, né? Na época do Poderoso Chefão, quantos filmes? Sim. Foi assim, ó, da década de 70 até ali a década de 90, com filmes sobre gangster, o tempo todo, sabe? A questão do Tarantino. Quanto filme relacionado à violência, né, com essa violência extrema, gratuita, assim, porque o Tarantino é uma coisa que as pessoas... Ele foi muito criticado por causa da violência no filme dele, né? Tem uma entrevista que popularizou, assim, que rendeu na internet, dele falando com uma crítica, e ela falou, por que tu faz filme tão violento? Né? Tem tantas coisas para fazer, para falar, que tu pode mudar o mundo, melhorar o mundo, tu fica fazendo filme, se não me engano, isso aí foi na época que ele estava divulgando o Kill Bill. Aí mas é cômico, entende? Ele pega lá até do próprio cinema japonês, aquela coisa, daquele sangue jorrando, assim, que é muito falso. E ele falava, porque eu estou fazendo filme, estou fazendo cinema. Eu não estou escrevendo uma lei que vai, né? Então, tudo vem da arte, né? Mas depois que a arte, que as pessoas se fascinam, vira uma indústria, né? Mas uma das defesas do pessoal que é conservador na arte é exatamente essa, de que, então a arte vai educar as pessoas. Não é uma relação linear assim.
A gente não está fazendo livro didático, Uhum. entende? O Picasso tem uma frase, né, que tu tem que atingir o público com um cinzel, não com uma marreta. Aquilo tem que ser sutil, e exatamente por ser sutil, o efeito daquilo é muito mais potente. A gente estava falando antes de experimentação, né, de entender o mundo a partir da relação que eu tenho. Essa violência do Tarantino é uma maneira de eu ler o mundo a partir do filme dele de outra forma. Vai mudar a linguagem, eu não vou criar filmes que sejam educativos, que vão ensinar. Sim. Ninguém vai Ninguém se envolver vai... com essa história. Entende? Ninguém vai querer assistir isso. Eu vou contar a história do Papa João Paulo II, como ele ajudou as crianças. Cara, que saco. Né? Às vezes saem uns filmes assim. Tem uns filmes que eu digo que eu não consigo chegar no final do trailer. Sabe? Exatamente porque tem essa coisa. Ele tenta ser algo que ele não consegue. Ele promete algo que ele não vai conseguir realizar. E o controverso é o que vai marcar. É exatamente o que vai tirar a gente desse... Porque é natural, como tu falou, é uma indústria. Então tá dando certo, eu vou continuar produzindo a mesma coisa até o momento que não dá certo. Bom, agora o que a gente precisa? Agora a gente precisa de algo novo. Quem é que vai fazer o novo? Não é a indústria. É o artista. O Scorsese, ele criticou bastante. Ele fala que esses filmes de super-heróis não são filmes, não é cinema, Sim, né? Tu tinha me perguntado do super-herói, eu não falei. E aí, mas se tu parar pra pensar, e assim, tentar... O primeiro que o Scorsese teve um momento que ele se beneficiou dessas ondas. Então, lá da época do Poderoso Chefão, o Scorsese, boa parte da filmografia dele é relacionado a filme de gangster, de máfia e tal, né? Agora ele não se, entre aspas, não se beneficia, porque os filmes do Scorsese são ainda... rendem bastante, né? Tem bilheteria, ele tem um nome forte, né? Mas... se a gente olhar, teve um momento de adaptações no cinema e adaptações de fantasia. E eu acho que essa última grande onda veio com O Senhor dos Anéis. Porque por muito tempo, né, se pensava, o próprio Tolkien, ele não queria vender os direitos porque não sabia, não tinha como produzir aquilo. O cinema não tinha tecnologia para aquilo, né? Então foi uma adaptação que tecnicamente ficou bem feita, mas que também, em termos de história, funcionou. E olha que a adaptação, até hoje, por exemplo, a indústria de game não conseguiu produzir um filme que alcançasse um sucesso nesse nível. Então, o que os estúdios... De novo, voltamos para a questão do investimento. O que os estúdios começaram a procurar? E foi o Senhor dos Anéis e o Harry Potter na mesma época, né? Que foi os filmes mais assistidos, assim, até hoje. Acho que eles ainda estão no top 10, né? Eles queriam... o que tem de adaptação que as pessoas conhecem, um personagem que os públicos já consomem em outra mídia, que a gente pode trazer para o cinema e com isso a gente garante esse público, né? E aí eu acho que, pode ver, o que teve ali, né? Que teve o Homem-Aranha, né? Foi logo 2001, 2002, até o Homem-Aranha ele foi cancelado por causa das Torres Gêmeas. Não sei se você lembra. Tinha uma cena nas Torres Gêmeas. Que o helicóptero do trailer... Prende, né? Ele prende no World Trade Center lá. Então daí tu vem com... Teve o X-Men, teve o Homem-Aranha, aí foi indo até chegar no Homem de Ferro, que foi, acho que o Homem-Aranha bombou bastante, né? O Homem-Aranha foi grande. 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. E aí, assim, começou a se adaptar. Hoje tu já vê que tem uma certa saturação disso. Qual foi o último filme de super-herói que fez sucesso mesmo? Eu acho que o último foi o Homem-Aranha por causa do saudosismo dos filmes originais. E deu. Então, aí a pergunta é, qual que vai ser a próxima onda? Ainda não sei, né? Tem que vir uma inovação, talvez, aí. Né? A indústria vá se repetindo, o cinema também é um reflexo da sociedade onde ele está inserido, né? A gente aceitou esses super-heróis... gerações que vinham vendo isso nos quadrinhos, a imagem de um super-herói que vem nos salvar, né? Teve eco na política, em muitos... A gente já não está mais nesse momento, né? A gente está, na verdade, bem amargurado com relação a isso. Então a gente deve começar a ver anti-heróis aparecer. Já está vendo. Já está, já estamos, né? A gente já, a ideia daquele ser perfeito que vem, o Thor, né? Que vem de fora para nos salvar e tal.
já não cola mais. Até o Super-Homem, que tem uma relação com Jesus Cristo, né? Essa exato, coisa dele exato. de vir de outro planeta, vem pra Terra e vem nos salvar, tem toda essa... Inclusive, eu lembro de uma amiga minha, uma colega, eu comentando sobre essa questão de super-heróis, o excesso e tal, eu lembro que ela olhou pra mim e disse assim, Jorge, o mundo precisa de heróis. E eu fiquei meio preocupado com aquilo, né? Eu digo, por que ela tá falando isso aí? Vai dentro desse contexto de uma época que tá, né? É o contexto social. Estamos num contexto social, até psicológico, né? Precisou de alguém que viesse te salvar, que viesse corrigir o mundo, que viesse, sabe? Teve esse momento. Agora eu acho que a gente tá mais pro Adão Negro, né? Do que pro Super-Homem. Pro Deadpool, talvez. Pro Deadpool. Pois é. Eu vejo assim, não sei qual que é a próxima inovação. Não sei, porque parece que a gente chegou realmente num stall, assim, onde o público se cansou, o Hollywood extraiu até a última gota, e agora a gente está ávido por uma nova coisa, sabe? Não vejo agora, assim, essa lacuna sendo preenchida. Tem aí um certo sucesso do filme da Barbie, né? Que é essa quebra, vamos dizer assim, de... Tu espera uma coisa, né? Pô, esperava o filme da Barbie, um filme... Tradicional da Barbie. Isso. Não, e ele é um estilo de narrativa diferente, ele quebra a quarta parede constantemente, ele é a história contada pela boneca e não... sabe? Não por alguém que está vivendo aquela realidade. Mas não possível. É tão inovador que vai render uma onda. Não, né? Mas pode formar um público para isso. Isso é importante no cinema. Eu pego um público que não tinha contato com quadrinhos, mas eu faço uma série de filmes de heróis ali e as pessoas vão... Eu não sabia quem era o Deadpool. Sabe? Eu nunca tive uma ligação com quadrinhos tão forte assim. Conhecia o Hulk, Thor, os outros eu fui conhecendo por causa do cinema. Então eu fui formado como público para isso e eu vou me interessando por aquilo. Talvez seja uma oportunidade. Pode ser. Até tem uma frase do Martin Scorsese que ele diz assim, o perigo é o que esses filmes estão fazendo com nossa cultura. Teremos gerações que acreditarão que filmes são só aquilo. Talvez até já pensem. Ali Apocalípticos Integrados do Humberto Eco, né? O apocalíptico sempre aparece com isso aí vai acabar com tudo. Cara, eu acho que não é tanto assim. É mais uma mudança de gerações no cinema do que propriamente vai acabar, as pessoas vão achar que é só assim, vão achar que cinema é só aquilo que tem na Netflix. A gente tem que ter a visão aberta para entender que essas mudanças significam a gente ser incomodado. Que quando muda alguma coisa fundamental na linguagem que eu tô assistindo, vai fazer com que eu me sinta incomodado. É o que eu gosto de lembrar as pessoas, a gente está ficando velho. A gente está assistindo filmes e dizendo, pô, mas na minha época os filmes não eram assim. Ainda bem. E é esse incômodo que eu preciso entender que faz parte de toda linguagem. Porque se tivesse tudo ótimo, nossa, esses filmes são ótimos desde a época que eu era adolescente, pô, acabou, morreu. Né? Um fenômeno interessante que tem acontecido com os filmes hoje é a questão que a gente fala da segunda tela, né? Então, tem uma preocupação de... As pessoas levam o celular para a sala de cinema, estão assistindo, ou mesmo assistindo em casa, o quanto que elas vão ficar prestando atenção até elas ficarem entediadas e partir para a atenção daqui. Daí elas ou param de assistir ou não se envolvem mais com o filme. Então tem script sendo escrito que a cada 3, 4 minutos uma coisa assim que chame muita atenção apareça na tela, né? Para que as pessoas não tenham tempo de estar ali. Mas, de novo, daí a gente está botando a tecnologia antes da narrativa. Eu não acho que filmes que tentem fazer isso vão ser os filmes inovadores, sabe? O que eu acho que tá perto de... Talvez já até tenha, tá faltando talvez um diretor que inove, assim, que traga alguma forma de experimentação narrativa. Talvez o Christopher Nolan talvez tenha sido um dos últimos, assim, né? Ele tem aquele filme dele, acho que é Amnésia o nome. Memento. Memento, que é um filme todo
quase que de trás para frente também, mas a ideia é assim, que a pessoa, que ele 24 horas ele esquece tudo que aconteceu. Então ele fala uma frase numa altura do filme, ele diz: eu sou o contrário das outras pessoas. Todo mundo sabe o que fez, mas não sabe o que vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu não sei o que eu fiz. E o filme é construído dessa forma. Né? Tu sabe qual é a próxima cena, porque tu já viu ela antes, mas tu não sabe como ele chegou ali. Sabe? Inclusive tem ele no YouTube, se não me engano, em ordem cronológica. Assim. Saiu um DVD. Quando saiu o DVD, dava para assistir na ordem cronológica, e o filme é péssimo. Não, e é interessante porque a ideia é tu assistir sob a perspectiva dele. Né, de uma pessoa que não sabe o que aconteceu e ela não consegue confiar em nada. Então, é toda uma reviravolta na narrativa. E não sei, eu vejo hoje o Nolan é um dos poucos diretores que leva as pessoas para assistir filme no cinema. Assim, vai ter um filme do Nolan, sabe? Porque, assim, a gente viver realmente... Eu acho que nesse lado eu tô quase mais pro lado apocalíptico do Scorsese, né? Porque a gente não pode viver só de adaptação e remake. Vai chegar um momento que isso vai matar realmente a nossa capacidade de inovação, né? Então eu ficaria muito feliz se realmente surgisse um novo Nolan, um novo Tarantino, um novo Cameron, porque é isso que faz a coisa ir para frente. Com esse novo público, né? Com essa nova galera que está acompanhando. E a minha pergunta é, as pessoas vão continuar indo ao cinema? Sim. Talvez outras formas de cinema, talvez a gente tenha evoluções na linguagem. É de novo a história da caixa preta, da inovação da linguagem. Eu acho que não vai ser outro Nolan, vai ser outra coisa que a gente ainda não sabe. Quando chegar, a gente vai dizer, pô, como é que eu não pensei nisso? Sabe? Tem, a criação funciona dessa forma. A gente vai ser surpreendido ainda pelo cinema. Isso é o principal, não é a gente vai continuar assistindo. A gente vai continuar sendo surpreendido por outras linguagens artísticas e também pelo cinema. Perfeito. Professor Gustavo, uma dica, né, para quem quer curtir cinema, para quem que olhar, como assistir um bom filme, buscar um bom filme. Assistam primeiro aquilo que vocês estão a fim de assistir. Né? Tem aquela coisa, quem estuda cinema vai querer assistir um filme russo de trás para frente, em preto e branco. Não. Né? Vai ser um filme super lento. Às vezes tu quer assistir uma coisa assim, vai lá, mas assiste, não tem eu não deveria assistir isso porque... Não, todo filme é bom. Isso vai criando a nossa linguagem, isso vai criando o nosso conhecimento de cinema, eu vou evoluindo nisso. E segundo, se permitam ser incomodado pelo cinema. Assistir coisas que não são dos diretores. Isso vale até para quem estuda cinema. Não assistir sempre os mesmos diretores, os mesmos filmes. Vai procurar o que tem de diferente, porque a gente é sempre bem surpreendido. Tem uma sugestão? Eu vou deixar a sugestão de antes, então se você não assistiu, assista Irreversível. Gaspar Noé. Essa assista com cuidado. Né? Porque esses diretores vão trazer uma série de outros diretores. É como ler, né? Um autor vai puxando o outro e a gente vai construindo uma teia de conhecimento. Perfeito, professor Ronei. E aí, vamos lá. Eu vou dar duas sugestões, posso? Tranquilo, só pra... quebrar o... Só para não fazer o que foi pedido. Né? O que eu considero o melhor filme de todos os tempos, mas assim, de uma maneira geral, eu indo com a onda, e o que seria o meu filme favorito, né? Que não tem nada a ver com nenhuma questão teórica, técnica e tal. É o que eu realmente gosto. Então, o que é considerado o melhor filme de todos os tempos é o Cidadão Kane. É um filme assim que é incrível. Eu sei que é difícil para as pessoas assistir um filme antigo, ainda mais com a tecnologia de hoje, a narrativa de hoje. Tu olhar assim, mas é um filme sobre a história da criação de um império no jornal, sabe? As pessoas nem consomem mais jornal impresso, né? Não, pelo menos da mesma maneira. Mas, assim, o cinema é um antes desse filme e outro depois desse filme. A parte... a capacidade de contar a história e a questão técnica é incrível, é incrível. É um filme que te prende mesmo nos dias de hoje. E o meu favorito é um filme que é uma sequência, é de ficção científica e foi sucesso de bilheteria. Ou seja, normalmente são as três coisas que não é considerado como filme bom, né? Que é o Exterminador do Futuro 2.
Opa! Foi o filme que eu mais assisti na vida, cara. Assisti muitas vezes. Eu acho que uma das coisas que eu acho... É do Cameron. E uma das coisas que eu acho maluca, assim, é um filme, pra mim, que tem 0% de gordura, assim, sabe? Que é muito difícil no cinema. Das duas, uma, assim. Ou o cinema, o filme se perde, e aí tem coisas, assim, que tu... Pá, por que tá acontecendo isso? Parece que estão enrolando pra chegar no final, né? Ou o filme, ele é a toque de caixa que tu não tem nem tempo de se envolver com o filme, né? E esse do Cameron aí, eu acho que ele é perfeito, assim, se tu tirar um segundo, uma cena, ele não faz mais sentido. Se tu colocar uma cena a mais, ele é um filme que aí perde o brilho dele, sabe? Então, eu considero esse, assim, na minha opinião, é uma coisa realmente gosto, né? O filme mais certinho, assim, é o filme, para mim, é o melhor. Perfeito. Professor Gustavo, muito obrigado. Forte abraço, agradeço, obrigado. Me convidem sempre que vocês quiserem. Vamos convidar, com certeza. Professor Rodei também, valeu a participação. Show de bola. Valeu. Você acompanhou mais um episódio do UXPlay Podcast. Não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar o conteúdo e dar o seu like. Você acompanha os episódios no YouTube, também no Spotify ou no @UXPlay, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é X, ou no TikTok. E agora também você nos escuta na rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo!